Essa aula sobre medicina quântica, ela é uma aula bônus do Reiki. Talvez eu vá colocar ela no YouTube disponível para todos, porque ela faz parte de um desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo ajuda terapeutas integrativos, holísticos a ajudarem seus pacientes na tomada de consciência. Porque a medicina quântica, ela é uma intercomunicação, ela tem uma correlação entre o sistema emocional, mental, espiritual e o físico. Então, nas tomadas de consciência, nesses saltos expansivos que a gente dá para ressignificar memórias, para curar as feridas emocionais, tudo isso é muito relevante na cura do físico. Então, é como se a gente dissesse: cortamos o mal pela raiz. Porque tudo vem de um mundo das energias, né? Vibração, frequência, energia, para a manifestação do sistema celular ou na vida física da pessoa, aquilo que ela esteja vivendo como situação, aquilo que ela esteja trazendo para o momento dela aqui. Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, do meu ponto de vista em relação a isso. E claro, vou trazer também essa caminhada do Reiki até aqui. Porque para mim sempre foi muito simples essa questão de aplicação de Reiki. Então, desde pequena, sempre acreditei muito que a cura, ela vinha de um sistema natural, inteligente, que habita já dentro de nós. Eu cheguei a essa conclusão porque quando pequena, eu cortei o meu pé. E o meu pé foi cicatrizando aos poucos, né? A pele foi cicatrizando aos poucos. E eu olhava para minha pele e dizia assim: olha só que sistema inteligente que a gente tem, né? A pele, ela se regenera sozinha. Não precisa um comando, não precisa você ficar pensando naquilo, você não precisa administrar aquilo. Aquilo acontece sem uma administração. A respiração, por exemplo. Às vezes a gente para respirar consciente. Então a gente faz as respirações conscientes, dá foco e atenção àquilo. Mas quando a gente não faz conscientemente, o corpo respira por si só. Então deve existir uma inteligência adotada em nós mesmos que faz toda essa movimentação dos nossos órgãos, da nossa energia, né? Então de pequeno eu já pensava, gente, o coração bate, eu não preciso estar como um aparelho que liga na tomada, então agora ele vai funcionar e desliga ele, não vai funcionar. Ele funciona, dormindo, acordado, está sempre funcionando. E claro que eu tinha outras questões que me pegavam também, que era porque morremos, o que acontece quando morremos, o que desliga em nós, quem desliga isso tudo, como que isso acontece. Então de pequeno eu já tinha essa inclinação a esse mundo terapêutico das curas. Mas foi há mais ou menos 10 anos atrás que eu iniciei esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento para as curas holísticas. Então foi primeiramente para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, que eu busquei mais conhecimento sobre o mundo das energias, né? O mundo multidimensional. E isso também, com certeza, você também tem esse mesmo bichinho interno que eu tinha, como um buscador de algo mais profundo, né? Algo que te dê respostas de questões internas que você também traz. Então, quando eu comecei no Reiki, eu fiz o curso e a minha mestre querida, Cecília, ela disse assim para mim: Jane, você não quer vir atender, de repente, na minha sala, seus amigos, sei lá, chama colega, chama amigo, chama parente, não sei, você vai praticando Reiki, né? E eu aceitei. E eu lembro que veio uma moça para que eu atendesse, ela veio através de outra pessoa, ela tinha 20 e poucos anos, e tinha recém descoberto um câncer no útero. E aí eu marquei a sessão com ela, ela veio e me contou um pouquinho sobre como que foi que ela descobriu
E a descoberta dela do câncer foi tudo muito rápido para ela. Ela tinha 2 filhos pequenos, entre 4, 5 anos e 2 anos. E ela disse assim, olha, eu sangrei muito e eu achei aquilo estranho, porque era um sangramento, a quantidade era muito maior do que o volume do ciclo menstrual. E aí eu fui pro médico, cheguei no hospital, fizeram os exames e tudo, e eu já fui para fazer os exames oncológicos e descobriram que eu já estava com hemorragia por causa de um câncer no útero. E não tinha a possibilidade de fazer a cirurgia, porque a hemorragia já era tamanha, já tinha, não sei se tinha se alastrado, o que era, não lembro muito bem, mas não tinha possibilidade de fazer a cirurgia. Então eles começaram já com as químios e as rádios e psicóloga e tudo que eu precisei para vencer essa etapa, né? E ela estava em tratamento ainda e veio fazer o reiki comigo. E aí eu falei pra ela, então tá, então vamos fazer o reiki, né? Eu vou te aplicar o reiki e depois a gente conversa. E aí, aplicando o reiki nela, eu senti que na área do útero existia algumas raízes. Era como se eu visse algumas raízes, como se fossem raízes de árvores. E aquilo me pareceu que tinha uma ligação ao sistema emocional. Então, assim, eu não tinha estudos sobre sistema emocional, mental, eu não tinha essa coisa de que, nossa, existe um consciente, inconsciente, subconsciente, nós temos arquivos, nós temos uma rede energética, eu não tinha todo esse conhecimento. Eu tinha alguma coisa que eu já tinha visto no YouTube, em alguns workshops, mas nada muito profundo. Como hoje eu tenho a psicanálise e a psicoterapia, na época não era nada profundo assim. Eu tinha sempre uma bússola interna que me guiava para esse caminho, dessas descobertas, desses estudos, mas eu não tinha conhecimento suficiente para entender um campo emocional, como ele se manifestava, como ele era criado, né? Como as informações do corpo emocional e do mental eram criados. E aí eu meio que visualizei assim raízes, umas cores verdes, informações como se fossem downloads, um sistema emocional ativo e destrutivo. Mas apliquei o reiki, apliquei bastante energia de cura, mentalizei muita coisa boa, fiz minhas orações, tudo que eu podia para ser um bom canal ali, né, daquela luz que interagia através do meu campo. E aí depois a gente sentou para conversar de novo e eu falei assim, olha, muitas vezes as raízes são raízes emocionais que levam essas informações, às vezes pode ser mágoa, ressentimento, algum trauma, alguma dor que você vivenciou, que carrega essa informação para suas glândulas, né? Porque eu já entendia de chakras. Então, os chakras são vórtices de energia, mas são pontes energéticas de informações que carregam do mundo sutil, das suas frequências e das suas vibrações energéticas, dos teus 7 corpos, carregam a informação como ponte para as respectivas glândulas, respectivamente a certos órgãos, né? As ligações. E aí ela parou por um instante, olhou pro nada assim, ela disse assim para mim, Jane, eu já sei de onde vem isso. E aí eu falei para ela, bom, se você já sabe, provavelmente a sua consciência teve uma percepção agora, e essa percepção vai ativar a cura, que vai ativar o equilíbrio. Porque quando eu tenho consciência, eu tenho percepção do que está acontecendo comigo, se é, por exemplo, uma mágoa que eu senti muito grande, ou algo que aconteceu na minha vida, que teve um luto muito profundo, ou um sistema emocional abalado, seja lá da infância, seja da adolescência, ou até mesmo de vidas passadas, tudo isso está como um registro em mim. Então, desse registro, eu ressignifico essa memória. E esse padrão não existe mais como ele existia, porque a frequência vai mudando.
Por exemplo, a frequência do medo para a frequência da superação. Existe um hertz de energia, uma medição de energia. E isso muda. Então, ou você vibra mais rápido, ou você vibra mais lento. O medo, a insegurança faz vibrar mais lento. E a atividade do amor incondicional, do perdão, da compaixão, da compassividade, da alegria, da motivação, faz com que suas células vibrem em outros hertz, mais ampliados, mais luz para o teu campo. Mais luz, mais giro de energia, mais movimento de energia. E aí a cura, porque a cura nada mais é do que o reequilíbrio de um sistema que está em desequilíbrio. E então acho que foram 4 ou 6 sessões que eu fiz com ela, e cada vez se ampliava mais a consciência, aí se trazia mais respostas e tudo ficava mais significativo. E um dia eu falei para ela, não existe mais o câncer como informação no teu sistema. Ele não gera mais essa informação para as suas células. E é a cura, né? Está curada. E ela falou, é o mesmo que eu sinto, Jane. É o mesmo que eu sinto. Então, quando o paciente sente a transformação, quando ele sente a saúde, é quando ele colapsa essa função de onda das infinitas possibilidades do campo dele. Então, o sentir é o que é mais importante para uma mudança de vida, para uma mudança na sua história, uma ressignificação. Por isso até que a gente tem bastante hipnoterapia, a gente tem muito essa leitura energética do campo, vamos ler vida passada, ancestralidade. Todas essas leituras energéticas, elas trazem uma ressignificação para a sua vida, para as suas memórias, para os seus padrões de pensamento, para tudo. Então esse exemplo assim foi um aviso para mim, como se dissesse, você está na caminhada certa, continua por aí, estude mais, se desenvolva mais, pratique mais. E aí eu também, estudando Hélio Couto, eu sou ressonante do Hélio Couto, e as minhas mudanças eu devo muito às ondas do Hélio. E as tomadas de consciência também, porque eu fui ressignificando os padrões inconscientes através da percepção que eu consegui ampliar através dos estudos, das palestras do Hélio Couto e das ondas, que são ferramentas que ele utiliza aí para os seus estudantes, né, clientes. Enfim, não vou entrar nessa questão agora, porque o conteúdo do Hélio e a ferramenta que ele tem, que é o trabalho dele, é especificamente das explicações dele, né? Só entrar no site dele que você descobre mais sobre isso. Então, eu descobri que a gente tem um campo eletromagnético, que é o tal do complexo de tudo. E aí nesse campo eletromagnético estão todas as minhas informações. E se não bastasse isso, essas informações é que vibram e emanam a minha realidade física. Então essas vibrações do meu campo áurico, dos meus chakras, da rede mental, da rede emocional, de tudo, de todos os arquivos, consciente, inconsciente, subconsciente, eles vibram uma quantidade de energia. São pacotes de energia vibrando, pacotes atômicos que vibram aceleradamente, ou mais densos, ou mais leves, seja como for, eles vibram e emanam para o universo essa informação. Então, quando eu saquei e eu pensei, gente, isso cria a nossa realidade, é por isso que criamos a nossa realidade, é por isso que temos o livre-arbítrio de escolhas, de saber olhar para aquilo que a gente quer e poder fazer esse movimento na nossa vida. E aí então, quando eu descobri isso, eu falei, gente, mas como descobrir o que é que eu tenho nesse campo eletromagnético que emana todas essas informações para o universo, e o universo me devolve tudo isso? Agora
eu começo um caminho de olhar para dentro e de entender como eu visualizo isso sem ser clarividente o suficiente para entender tudo que está vibrando ao redor de mim e tudo que está vibrando dentro do meu coração. E esse corpo emocional, o que guarda? Imagina, tanta coisa, tanta coisa. A minha mente, como eu sou de verdade por dentro. E todos esses traumas, dores, feridas, sombras. Então isso é o que eu falo que faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Por isso que não podemos apenas ser terapeutas para ajudar os outros, mas temos que ser terapeutas de nós mesmos em primeiro lugar. Aquilo que você vende na sua vida, você tem que viver na sua rotina. Como que você vai vender um produto ao qual você não utiliza? Como você vai ensinar as pessoas aquilo que você não pratica? Então eu vivo o autoconhecimento diariamente, 24 horas por dia, porque eu tenho certeza de que quando eu estou dormindo, até o meu espírito, aquele que desacopla do corpo, ainda está vivendo o próprio autoconhecimento, está buscando respostas, está buscando informação, está vivenciando alguma situação que seja para o meu desenvolvimento pessoal. E claro, sempre praticando ajuda aos outros, sempre vendendo isso também. Então isso faz parte de mim, é parte da minha natureza, e essa natureza se ampliou e eu dei mais foco com o passar dos anos, dos estudos e de tudo que eu pratiquei, de tudo que eu vivenciei. E teve sim muita situação desgastante, teve também muita situação negativa, e teve muita autossabotagem, ainda existe, teve de tudo que a gente aprende em terapia. Eu também vivencio. E aí que tudo é energia, frequência, vibração e informação. Como olhar para isso se eu só tenho 5 sentidos? O que pega, o que cheira, o que vê a materialidade, né? O que sente as coisas através do tato, e como se autoconhecer. Então, essa coisa do consciente. Eu tenho consciência de quê, na verdade, na minha vida? Eu tenho consciência de 5%, 7% de mim mesmo, da minha história toda, da rotina. Por que isso? Porque a gente é acostumado, a gente aprende a olhar para fora e não aprende a olhar para dentro. Não aprende a olhar para si mesmo e ver as próprias informações que temos no nosso campo. A gente aprende a olhar a vida, a organizar a agenda, a organizar a rotina, dar o melhor de si para ser o mais produtivo possível no seu dia. Aprende a ajudar os outros, aprende a ser educado, aprende um monte de coisa, tudo para fora. E o dentro? Como é reaprender a ser educado consigo mesmo, a ver os próprios limites, a olhar as próprias dores, a chorar quando é necessário, a descansar quando é necessário, a estudar quando quer, a trabalhar para ter um desenvolvimento melhor financeiro, sair de todas as sabotagens que a gente coloca inconsciente na vida da gente. Então, quando eu quero aprender se eu estou me autossabotando, eu preciso saber o que é uma autossabotagem. Quando eu estou com problemas financeiros, eu preciso saber o que gera esses problemas financeiros. E quando eu sei o que gera esses problemas financeiros, eu vou estudar sobre esse assunto. Então, o desenvolvimento pessoal é dia a dia. Não é num final de semana, numa palestra motivacional. Não é num workshop de 5 dias que você aprende um monte de coisa, depois não pratica mais, que você volta para a tua rotina. Não é quando você está em férias que você diz, agora eu vou ler um bom livro e vou fazer as minhas anotações e vou aprender e aprender para evoluir. Você precisa praticar para evoluir. Aprender é importante, ter conhecimento é importante, mas a prática é o que modifica a sua vida. Então, em questão das curas, vamos falar das curas energéticas.
Então você aprende no Reiki que temos chakras, que esses vórtices de energias, eles precisam estar equilibrados numa rotação que seja equilibrada, né? Os chakras, eles são vórtices que giram tanto o horário quanto o anti-horário e precisam girar numa determinada rotação. Eles têm uma emanação, uma pulsação e precisam estar em estado ótimo para que isso seja um caminho de vitalidade para o seu corpo, todos os dias. Essa vitalidade, essa reorganização das energias, esse reequilíbrio, ele é feito e refeito diariamente, porque você está vivendo num mundo denso da terceira dimensão, você tem polaridades, você tem um lado sombra e um lado luz, você tem um lado que carrega feridas e você tem um lado que carrega muito amor. Então a gente tem as polaridades e a gente precisa olhar para elas e administrá-las. Então aprender sobre inteligência emocional, inteligência mental é importante e precisa ser colocado na prática. A minha rede mental, ela precisa ser percebida, ela precisa ser administrada. Quando eu olho para os meus pensamentos como uma observadora do que tem dentro da minha cabecinha, girando, rodando o tempo todo, eu já tenho meio caminho andado. Eu já peguei as rédeas, eu já peguei o volante e já vou começar por essa nova estrada. Então eu percebi que eu penso desse jeito, eu percebi que eu penso dessa maneira. E eu posso mudar esses pensamentos conforme a minha escolha consciente. O sistema emocional, ele também precisa ser administrado e pode ser administrado sempre. Apesar de que você não pode fugir das suas emoções. Se você está triste, angustiado, se sente ansiedade, você precisa viver a experiência que o físico está demonstrando naquele momento, ou através de um choro, ou através de dores, né? Talvez dores na musculatura, alguma patologia, e então você vive a experiência também como um observador. O que eu tenho, o que guardo, o que estou sentindo e como eu posso administrar isso. Eu só vou conseguir administrar as minhas emoções quando eu entender sobre elas. Como a ansiedade funciona, como ela é criada, como ela é administrada e como ela é dissolvida. Às vezes pode estar doendo na região do estômago, né? Às vezes a gente tem uma dor, um incômodo, e como observador você sabe se está doendo no físico ou é no seu corpo sutil. Porque nós temos um corpo de dor, que é o Eckhart Tolle, que fala sobre o corpo de dor. Até tem um livro que é O Poder do Agora, se eu não me engano. É um dos primeiros livros que eu li também, dentro do meu autoconhecimento e autodesenvolvimento. E sugiro que quem não leu, leia. O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Acho que é assim que fala o nome dele. E então você se torna um observador do teu corpo de dor, quando você sabe que não é o estômago realmente que está doendo, não é no físico, mas é num corpo astral, num corpo de energia, uma vibração diferente. É como se paralisasse, doesse, você sente a tua aura, o teu chakra, parece que está dolorido aquela energia, porque ela está mais parada, está em desequilíbrio. A rotação dela não está como deveria. Então, se eu tenho um campo eletromagnético, a gente meio que quer dividir ele em partes para conseguir conhecê-lo melhor. A nossa consciência, vamos dizer assim, ela carrega partes e inúmeras partes, é tudo muito complexo. Mas vamos falar agora dessas três partes: consciente, inconsciente e subconsciente. Em resumo, só para dar uma pincelada para vocês terapeutas ou no desenvolvimento pessoal,
A pincelada é o seguinte: o que eu tenho de consciência é a minha percepção humana. O que eu tenho no inconsciente são padrões que vão armazenando para baixo. E o que eu tenho no subconsciente já é uma verdade executada com sucesso, um download feito. E o subconsciente também traz a natureza do meu ser. O subconsciente carrega todas as respostas que eu preciso. É um guru interno, um mestre interno, um mestre interior. Lá no nível 3 do Reiki, que é o mestre de si mesmo, quando vocês vão mais profundo para si mesmo, nesse autoconhecimento, vocês conseguem perceber uma maior intuição. Porque daí já veio a limpeza dos outros símbolos do Reiki que vocês receberam, que é o primeiro nível, o despertar. Né? Você desperta para uma nova visão de mundo. E aquilo ativa em você alguns sistemas que antes você não tinha percebido. Então você começa a olhar para uma rede mental como se de repente ela apareceu para você. Antes era um cérebro, uma cabecinha pensante, e de repente você tem percepção, como se você estivesse fora observando dentro. E você se incomoda muito com tudo que você começa a perceber que existe dentro aí da sua cabeça. Com mais profundidade, quando você chega no nível 2, que é o nível do mental emocional, e você recebe esses dois símbolos, né, o Seireki e o Honshas e Shonen, você começa a ativar outras percepções, que é o mundo emocional. E aí você começa a prestar atenção, traumas, dores e outras coisinhas que vêm junto, né, porque cada um é tão diferente, né, cada um é tão individual no seu processo, mas basicamente é isso, as percepções aumentam. E junto a percepção da clarividência. Por quê? Não é uma clarividência em que você vai ver o mundo das dimensões, a multidimensionalidade, tudo fica diferente, você vê cores, você ouve vozes, você isso, aquilo, não. Mas você tem um tato diferente, você tem um faro diferente com a ampliação do Reiki, com a prática do Reiki. Quando você vai aplicando o Reiki nas pessoas, você começa a perceber essa energia que antes para você, para muitos, né, que chegam a primeira vez assim nesse despertar da consciência ou um despertar espiritual, que chegam no curso de Reiki, chegam assim e começam a perceber esse mundo, o faro fica mais aguçado, o tato fica mais aguçado e você quase que pega esse mundo energético, né? A energia vital universal que passa através dos teus chakras e das tuas mãos, você consegue perceber. Às vezes mais quente, às vezes uma vibração diferente, começa a formigar as mãos, ou às vezes tão gelado, e o corpo da pessoa também, o corpo emocional, o mental, você parece que meio que tateia eles, né? Meio que encosta as mãos ali. E esse mundo das energias de frequência, vibração, informação, campo eletromagnético, aura, chakras, corpos sutis, consciência, inconsciente, subconsciente, tudo isso é você ou é o outro numa individualidade e você compartilha dessas energias e tudo começa a vir mais à tona, sabe? Esse mundo multidimensional fica mais perceptível para você. E não dá para separar isso só no trabalho com o Reiki. Não dá para dizer assim, agora das 13 horas às 18 horas eu sou reikiano e sou muito aberto e perceptível a esse mundo. E quando eu estou como dona de casa, como eu estou como uma pessoa que vai ao mercado, que faz as coisas da rotina, que cuida dos filhos, essa rotina eu não tenho percepção. Você tem percepção de tudo. Você começa a fazer leituras energéticas porque você sente campos de energia, porque você desenvolve seus próprios dons de cura e de percepção. Eles ficam mais ativos, todos nós temos. A glândula pineal fica mais receptiva, o cérebro fica mais no estado de decodificação, entendimento daquilo que está vindo de fora. A sua antena começa a se ampliar. Fica tudo mais perceptível. E no subconsciente nós temos a nossa essência divina, né? Nossa centelha divina. Ela fala
através desse mais profundo do nosso ser. Por isso que o nível 3 do Reiki, ele não tem tanta metodologia. Ele tem uma entrega de cada um. É conforme a entrega de cada um que a gente descobre esse mestre interior. É na rotina, é na prática do Reiki, é nas leituras, nos documentários que eu passo para vocês. Tudo isso vai ampliando essa inteligência interna. Você vai dando espaço, mais espaço, a esse ser interno, que é a sua centelha divina. Jung dizia que Carl Jung, a gente estuda na psicanálise muito os conteúdos dele. E ele dizia, a gente tem os dois seres, o ser eu-ego e o ser eu-self. Então, o self é essa centelha, é essa mente de Deus, é a consciência divina que habita em você. É tudo aquilo que te leva para o caminho que você tem que seguir, que você tem que entrar, que você tem que escolher. Só que pelas memórias, os padrões arquivados de tudo aquilo que a gente aprende desde a infância, né? Desde a barriga da mãe, da infância, todas aquelas informações compartilhadas com você, elas criam vida em você. E às vezes você faz escolhas pelas suas memórias, pelos seus padrões inconscientes, porque você não olha para eles. Você quer uma vida diferente, mas você tem sempre as mesmas escolhas, porque você se sabota e não sabe que se sabota. Porque você não tem um padrão mental equilibrado e não sabe que não tem um padrão mental equilibrado. É só quando as pessoas têm uma dor, um sofrimento, um luto, um vazio interno, algo que incomoda internamente, é que elas buscam por esse conhecimento ou autoconhecimento. Então agora, para os terapeutas, eu aprendi que sempre, eu aprendi por sinais, por evidências, por tudo que o universo, a vida, os mentores, a espiritualidade, a minha consciência interna, divina, me mostrou, que você não pode só aplicar Reiki, você não pode só fazer uma leitura energética, você não pode só fazer técnicas holísticas para a cura do seu paciente. Você precisa ajudá-lo a tomar consciência de quem ele é, ou tomar consciência de uma situação que ele esteja vivendo, ou ajudar ele a tomar consciência e ressignificar as velhas memórias, os velhos padrões, o velho ponto de vista interno sobre aquela situação, pessoa, trauma, ferida, patologia, tudo tem que ser ressignificado dentro, para que essas células recebam essa nova informação, novos comandos, e que tudo possa fluir naturalmente, equilibradamente. Por isso, até nas minhas mentorias, eu não estou aqui fazendo merchandising, não estou aqui fazendo marketing e não estou aqui vendendo meu produto, mas eu lembro dos meus exemplos e conto. Nas mentorias, quem vem para mim fala assim, pois eu cansei, sabe, dessas coisas assim motivacionais, palestras que a gente fica o dia inteiro, a gente sai de lá tão motivado, mas parece que depois tudo volta ao normal. Por isso eu não acredito muito nessas coisas de mentoria, coaching e tudo isso. E eu tenho formação em coaching. E é porque não resolve um tempo depois. Para algumas pessoas parece que funciona tão bem. Para algumas pessoas elas saem renovada, modificada, e para outros não. Mas é porque você não descobriu exatamente a informação interna que bloqueia aquilo. O que é o bloqueio? Por que bloqueia finanças? Por que bloqueia vendas? Por que bloqueia meus negócios? Por que bloqueia relações? Os bloqueios é o desequilíbrio energético de alguma informação. Seja ela uma crença limitante, seja ela uma parada aí da ancestralidade que você carrega no seu DNA, seja uma mente explosiva que não sabe que é explosiva, de repente ela acha que está dentro do normal, do natural do ser, seja de informações complementares às suas que vêm de fora,
né? Às vezes a gente vive num ambiente tóxico, mas porque a gente vive num ambiente tóxico e vê todo mundo vivendo nesse ambiente tóxico, você acha que é natural, normal, que é para todo mundo, que não tem como sair dessa, que não tem como ressignificar isso, porque depende do outro, ninguém muda o outro. Então, por isso que é importante terapeutas terem conhecimento de causa para que possam atuar ajudando a tomada de consciência, a transformação interna através da conscientização. O primeiro sinal que veio para mim foi um vídeo que eu vi de um cara que morava na França. Eu não lembro o nome dele, um nome francês bem difícil de falar, até por isso eu acho que eu não gravei, mas era em meados de 1800 e alguma coisa. Ele estava como estudante de medicina e não pôde terminar porque ele também acreditava nessa coisa de mudar internamente para que tudo se renovasse no físico. E naquela época era quase ainda, não sei se era, mas aquela coisa da eu vou pra fogueira se eu souber um pouquinho do mundo energético, né? Então ele acabou transformando a casa dele em um local de cura. Hoje a gente poderia dizer que era apenas um curador, um benzedor, mas o que ele fazia? Ele aplicava energia de cura e ele só aceitava aquilo. Era assim, eu ia lá, por exemplo, né? Se eu fosse lá pedir uma cura para alguém ou para mim, uma cura física, ele me olhava, fazia uma leitura do meu campo, pela intuição dele. E aí ele via qual era o problema. Por exemplo, teve uma mãe que foi procurar a cura da filha dela. A filha tinha 12 anos, estava passando por uma patologia que era de um grau bem extremo, assim. A mãe estava muito preocupada, muito triste com aquilo. E aí ela falou assim: olha, eu queria muito que o senhor curasse minha filha. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu estou desesperada. E a minha filha está passando por isso, isso e aquilo. E aí ele falou assim para ela: ok, eu curo sua filha. Em troca, eu quero que a senhora pare de julgar os seus vizinhos, pare de falar da vida dos outros, até que ela complete 22 anos. Então, perceba a tomada de consciência. Às vezes os bloqueios estão nesses padrões negativos. E esses padrões negativos, o que eles precisam para desbloquear? Precisamos de reforma íntima. Precisamos olhar para dentro e ver quem nós não perdoamos, o trauma e a dor, o susto grande que eu tive, por quê? Qual era o medo que ficou tão significativo dentro de mim? Quais as inseguranças que eu tenho em relação àquilo que eu quero vivenciar? Então, os bloqueios é tudo isso, é um quantum de energia. Lembra? Quântica, né? A quântica são pacotes de energia informacionais. Um quantum de energia é um pacotinho, um sistema atômico. Um quantum de energia. Um átomo. E ele carrega informações. Como que a gente carrega essas informações? Quando eu faço uma experiência em que eu olho algo, eu preciso tomar água. Então, eu estou olhando o copo de água, estou pensando sobre a água e estou tendo uma sensação, sede. E essa sensação água, sede, sensação, uma emoção gostosa, porque é um alívio a gente poder matar a sede. Tudo isso está formando uma informação dentro de mim. Eu gerei uma informação, eu criei um sistema vibracional da informação sobre a água. Agora eu tenho uma memória disso através da minha experiência. Então, tudo que nós vivenciamos, nós agregamos uma rede elétrica, que é do pensamento, a uma rede magnética, que é do coração. Pronto, formou uma partícula atômica, individualizada de informação. E ela está vibrando no meu campo. E essa vibração vai atrair mais disso.
Então, o quanto eu tenho de carga positiva nisso e o quanto eu tenho de carga negativa nisso é o que emana e manda comandos para o universo me entregar mais disso. Assim nós co-criamos a nossa realidade. Nós magnetizamos através do sentimento tudo aquilo que está no oculto em nós, consciente, subconsciente, e que a gente não percebe, porque o consciente nosso, ele foi tão sistematicamente padronizado, robotizado, que essa é a parte mais difícil do autoconhecimento, sair da robotização. Para a gente administrar os nossos pensamentos, eu tenho que ficar em alerta o tempo todo. O que eu estou pensando agora? O que está me influenciando agora? O que eu quero pensar que gere uma atividade positiva? Então, tem muita coisa para se trabalhar com um paciente quando você conversa com ele. Você não precisa ser nenhum expert. Você não precisa ter pilhas e pilhas de livros já lidos. Você não precisa ter um monte de terapias já com certificados aí na sua parede. Você só precisa olhar para dentro de você, descobrir a sua inclinação e a forma com o que e como você vai trabalhar com o seu paciente. O Reiki é uma porta de entrada de cura. E a tomada de consciência é o que vai ressignificar os velhos padrões e vai cortar o mal pela raiz. Dores de cabeça. Tive um exemplo com dor de cabeça. Agora vamos sair da parte só conscientização. Tem outros jeitos, outras formas da gente curar o paciente. Uma vez eu estava aplicando Reiki em uma pessoa que estava com muita enxaqueca, sofria de muita enxaqueca. E eu percebi através do Reiki que a sensação que eu tinha no momento é que essa pessoa tinha esse canal aqui, ele estava obstruído por alguma coisa. E eu fui dando atenção àquilo, não atenção com a mente, atenção com a percepção intuitiva, com a questão assim de eu sinto o que o outro tem. Essa percepção tem que ser mais aguçada, mais aberta em você. Você tem que se tornar um canal de um bom faro. Para se tornar um canal de um bom faro, você tem que estar presente aqui e agora, como eu estou agora. Os meus pensamentos até dizem assim, ó, você está falando muito devagar, você precisava se expressar mais rápido, as pessoas vão cansar de te ouvir desse jeito. Mas eu administro isso estando presente como observador aqui e agora, não dando foco e atenção a essa energia que está passando dentro de mim. E então eu na sessão percebi isso e também percebi a presença dos mentores, porque quando a gente trabalha com curas energéticas, quando a gente faz esse processo do autoconhecimento, quando a gente está disposto a ajudar as pessoas a fazer o bem por um propósito maior, que é um propósito planetário, ser um servidor da luz, trabalhar para o benefício de todos, seja como um grão de areia, mas seja esse benefício a todos. E então você está cada dia mais pronto para aquilo. E aí a espiritualidade de luz sempre vai estar te amparando, te ancorando, te protegendo, te intuindo, te ajudando, te empurrando para frente, para mais estudos, para mais desenvolvimento. E aí eu senti de fazer algo da apometria. Falei, eu acho que aqui está acontecendo uma apometria. Então eu não precisava sentar e conversar com ela sobre a questão da enxaqueca. Eu não precisava entender do chakra frontal e todos os seus desequilíbrios. E eu deixei a espiritualidade agir. Só fiquei aplicando Reiki no frontal, no laríngeo, enquanto a espiritualidade usava, né, desse canal energético, que é a minha manifestação aqui na matéria, a minha contribuição como, né, mãos, corpo físico, tudo isso aqui disponível para eles trabalharem.
uma consciência do aqui e agora, que é também super importante para isso. E senti que eles tiraram alguma coisa, como se fosse um pedacinho de barbante, sabe? Daqui que estava obstruindo. Tiraram fora dela. Depois, com a semana passando e tal, ela me relatou que a enxaqueca tinha ido embora, que ela não tinha mais e que tinha sido curada. E que até o médico dela tinha dito, enquanto ela não fizesse a cirurgia do desvio de septo, aquilo não ia melhorar. Então, para ela foi significativo, né? Então, aí a gente terminou a sessão da aplicação na maca, um reiki presencial, e fomos conversar. Eu sempre, nas minhas terapias, eu ofereço um chá para os meus pacientes, nas terapias presenciais. Sempre um chazinho. Porque para mim tem um grande significado. São muitas coisas relacionadas aí. Quando eu ofereço um chá para o meu paciente, eu estou interagindo de uma forma mais íntima. Ele tem uma confiança diferente, porque ele se sente mais acolhido. Porque os nossos pacientes, eles não têm só dores físicas, eles têm dores emocionais, eles têm falta de acolhimento. Precisa essa interação um pouquinho mais íntima com as pessoas, para que elas confiem no seu trabalho. E não é como se eu tivesse trabalhando algo como na PNL, né? Uma programação de algo que eu quero algo de volta daquilo. Eu estou dando para receber. Não. Eu estou oferecendo o melhor de mim. Eu estou oferecendo o melhor que eu posso oferecer naquele momento. E aí a gente tomando chá, eu falei para ela, olha, porque eu sempre também tem isso. Sempre falo num vocabulário que eu sei que o meu paciente vai entender. Se ele for muito cético, essas questões mais espirituais, mas acredita na energia Reiki, então você leva o vocabulário para o lado mais científico, né? E ela já era bem aberta, né, ao mundo espiritual, porque ela mesma dizia que tem um campo mediúnico mais claro, mais perceptível. E aí conversei com ela, falei, né, sobre isso. Ela falou assim, já me faz também total sentido, porque até o médico tinha dito pra mim, quando você não fizer esse desvio de septo aí, você não vai melhorar, porque realmente eu tenho algo, ela falou, aqui dentro, nesse canal aqui, né, no canal do nariz e tal. E solucionou, né? Só que o que trazia essa informação para o físico? Isso a gente não desvendou. E nem sempre vai precisar desvendar. Depende do momento de cada pessoa para que ela esteja talvez madura o suficiente, para que aquela energia desequilibrada finde o ciclo ali, né? Finda o ciclo ali. Então tem muitas coisas que estão correlacionadas a uma cura. E uma das outras, de algo muito significativo assim, que eu aprendi, é a cura pela presença eu sou. A cura pela presença eu sou, primeiro tem que ser descoberto o caminho do eu sou. Quando você entende que você tem uma essência divina que atua através do seu corpo físico, que atua através da sua mente, que atua através do seu campo, que é a tua energia de vida, que é a tua graça divina, que é a tua natureza de ser, que na física quântica é dito, é o vácuo quântico em você, é o mais profundo do teu ser, é o teu sistema natural divino que atua na sua vida. Quando você entende e reconhece essa tua essência, você se tornou um canal de reequilíbrio, de amor incondicional, de tudo que essa manifestação divina faz, executa, manifesta, atua. Só que esse reconhecimento é pelo sentir. As meditações, as orações, a reforma íntima, essa intenção de querer ser melhor a cada dia, essa intenção de querer trazer luz para o planeta todos os dias, um pouco mais, essa intenção de desenvolvimento espiritual, essa intenção de conscientização de quem eu realmente sou, é o caminho para a tua centelha divina atuar.
É o caminho de reconhecimento, que diz assim: eu e o Pai somos um. Esse caminho de reconhecimento não é algo que você reconhece e fica. Você tem que todos os dias voltar para a tua essência. Todos os dias você precisa reprogramar a sua atenção a isso. Porque o mundo é o mundo das distrações. O mundo material é um mundo de distrações. E a gente precisa voltar para dentro de nós, voltar para o Criador todos os dias um pouco mais. E a gente sempre vai ter algo para ressignificar. Lembra? Lado sombra e lado luz. E quando você consegue ser um canal dessa atuação divina, que é a cura pelo Espírito, tem alguém que eu segui muito, que eu li muitos livros e que eu gosto muito do ensinamento dele. Se chama Joel Goldsmith, um grande curador, que também não é mais vivo, né? Aqui, né, na nossa matéria, mas ele tem grandes ensinamentos da graça divina. Ele apenas atuava através da graça divina que o envolvia. Ele apenas era um canal dessa manifestação divina. E ele ensinava outras pessoas a fazerem esse caminho também. Então tem muitos livros dele que são verdadeiras conscientizações. E aí você pode fazer a cura através do Espírito, a cura através da graça divina. Você pode ser sim um canal. Quando você vai derrubando as suas crenças de quem você acha que você é, para o reconhecimento de quem verdadeiramente você é. E claro que tem as inclinações, os objetivos de alma, né? O caminho que a alma quer seguir nisso tudo. E precisa estar aí na sua caminhada, na sua jornada. E as feridas, e as sombras, e o emocional? Como é que a gente cura? Como é que a gente reequilibra todo o nosso sistema? A gente vai reequilibrando todos os dias. A gente administra os nossos traumas, ressignifica as nossas dores, reconhece a nossa ancestralidade e vai tomando consciência daquilo que o nosso povo ancestral já vinha curando e que a gente também está fazendo esse caminho, doando uma parte da nossa história, da nossa caminhada, da nossa vida para que isso aconteça em maior proporção. A constelação familiar é algo que trabalha muito esses nossos sistemas, que nos orienta muito, porque a gente tem percepção através do movimento terapêutico da constelação familiar. E você tem também tomadas de consciência, você tem saltos de consciência ali. E tudo fica mais leve, tudo fica mais promissor depois de uma constelação sistêmica, familiar. Eu não entendo muito, mas eu já fiz algumas na minha vida. Não sou terapeuta de constelação familiar, mas as que eu participei foram grandes divisores de água na minha vida. Foram como se abrisse caminhos, como se limpasse a minha energia e transmutasse muita coisa. O caminho da intuição. Para mim, o que abriu muito a intuição e esse portal energético que derrubou crenças limitantes sobre leituras energéticas, entendimentos de energia opostas, né? De informações do outro, de informações de campo, de informações de ambiente, de informações do inconsciente, foi a leitura do baralho cigano. Eu comecei a interagir com essas simbologias e eu percebia que essas simbologias do baralho, as lâminas, né, as imagens, elas traziam as respostas do próprio mundo energético da pessoa. Então isso foi para mim muito significativo, porque derrubou também muitas das minhas crenças que limitavam ao entendimento do mundo energético. E a frequência cigana também é uma frequência muito gostosa, né? Ela tem uma alegria, uma prosperidade tão leve, uma alegria tão leve. E eu tinha muitos conceitos, né, pré-conceitos ao povo cigano, e quando eu fui estudando, eu fui percebendo que nada mais era do que um povo muito aberto, muito livre, e que levavam os ensinamentos de Jesus adiante.
E como tudo foi, tudo não, né? Mas grande parte da história do povo cigano foi deturpado, foi modificado. Hoje não é mais o mesmo povo que era na sua ancestralidade. Hoje também tem guerras, tem violência, tem competição entre o povo cigano, tem miséria, tem de tudo um pouco. Mas essa não é a história original deles. Eles são um povo de muito amor, de muita alegria, de muita liberdade, de muito respeito, de muita prosperidade, de muita oração, de muito livre-arbítrio em relação a compassividade com o outro, muito respeito, muita dignidade de ser realmente livre e trazer a paz e o amor para o mundo. Então eu acho que eu fico por aqui. O resumo de uma aula de medicina quântica é tudo isso junto. Claro que tem uma metodologia? Poderia ter uma metodologia. Poderia ter uma metodologia ensinada através de algo que decifrasse mais o mundo da energia, da frequência, das informações, da quantidade desses pacotes energéticos, mas a gente não consegue separar esses campos energéticos para um estudo aprofundado de como tratar cada peça desse grande quebra-cabeça, que é o nosso campo eletromagnético, desse grande quebra-cabeça que é a consciência, porque a consciência ela é infinita e eterna, e é essa consciência que administra, que manifesta a nossa realidade física. Nós somos humanos, nós vivemos como humanos, mas nós somos ainda uma consciência vivendo um avatar humano, e essa consciência é muito complexa em termos de fractais, mundo multidimensional. Então não tem como eu separar isso tudo e trabalhar uma coisa só. A separação de todos esses corpos, elas existem para que a gente entenda de uma forma linear. Existe o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Mas quando você olha uma pessoa e você tem uma percepção mais profunda, você está vendo tudo ao mesmo tempo. E quando você faz o autoconhecimento, você também está vendo tudo ao mesmo tempo, percebendo tudo ao mesmo tempo. Não tem como separar e fazer uma apostila só para isso e uma apostila só para aquilo. É tudo uma mistura de tudo, é tudo um reequilíbrio de tudo. E o que você precisa entender desse mundo quântico em termos de terapia e desenvolvimento pessoal é: use todos os equilíbrios energéticos no movimento da sua vida. E o que você puder, ajude outras pessoas também, dê o seu melhor. Porque tudo é muito relativo, tudo é muito importante e tem que seguir a intuição no momento, tem que seguir esse movimento das energias, não só do físico. Tem que seguir o movimento do teu conhecimento, dos livros que você leu, das práticas que você fez, das experiências que você teve, daquilo que seu coração fala para você. Tem muitos alinhamentos para fazer, para ser um terapeuta quântico, mas não existe um degrau onde você vai encontrar o seu diploma e ali você vai se tornar um terapeuta quântico. As terapias integrativas, elas já são quânticas. As terapias holísticas são quânticas. As terapias energéticas são quânticas. O Reiki é um sistema quântico. Tudo é quântico em termos de energia, frequência e vibração. O que eu queria passar para vocês é um pouco de tudo e que desse essa sede de que vocês buscassem mais conhecimento através do autoconhecimento. Então não consigo dizer para você que está assistindo esse vídeo qual livro melhor para você ler, que vai te ajudar nas suas experiências de curas quânticas. Mas você, com seu mestre interior, vai conseguir decifrar sozinha,
sozinho, através das respostas internas que te façam inclinar para uma matéria ou outra matéria, para absorver algo na prática ou na leitura ou uma técnica nova. A gente tem tantas técnicas holísticas, né? A barra de Axis trabalha muito a consciência da percepção do que eu trago, como eu ressignifico isso. E para mim a barra de Axis foi muito bacana, porque ela me dava parâmetros de coisas que eu não tinha visto. Ela me deu frases que eu nunca tinha pensado. Então foram outros saltos de consciência. Então é isso. E, gente, sombras, feridas, é a mesma coisa, tá? As nossas sombras é o nosso lado negativo. A nossa energia vai ser toda equilibrada numa vida? Talvez não. Talvez você não vai ascensionar para a luz numa vida só. Mas os saltos que você conseguir dar já vão ser o suficiente para quando você deixar essa vida, você conseguir pensar assim. Pelo menos, eu não estou voltando como eu cheguei aqui. Já sou melhor que ontem. Obrigado por assistir até aqui. É sempre algo muito agradável do meu coração poder mandar informação adiante. Beijo grande. Namastê. E até a próxima.